Olá, tudo bem? Lucas Mari aqui novamente da Lallemand Animal Nutrition. Bem-vindos a todos para o Levedura em Foco. E hoje a gente vai falar de monogástricos. Hoje a gente vai dar foco para a levedura com ação intestinal. Ela é uma levedura à base de Saccharomyces boulardii. Tem uma aplicação bastante importante em avicultura nos tempos atuais. A gente pode ver aqui nesse slide que existe uma grande abordagem em termos de salmonela, campylobacter, contaminação, porque são duas bactérias que acabam acometendo humanos também. Então, na União Europeia, isso é bem destacado e é muito abordado. Existe um investimento alto devido ao processamento desses alimentos que são produzidos e posteriormente são fornecidos para os humanos, e a contaminação de carcaça tem um impacto grande nessa segurança alimentar. O Levusel SB, Saccharomyces cerevisiae boulardii, da cepa 1079, ele tem uma estratégia de defesa bastante marcante. Ação intestinal, 3 meios de ação: reforço da estrutura intestinal, neutralização de algumas toxinas, principalmente as toxinas de Clostridium difficile e de E. coli, e modulação do sistema imune local. Esses são os 3 modos de ação. Isso tem tanto ação nutricional quanto ação de suporte à saúde, que pode reduzir a prevalência de contaminação bacteriana de carcaça dos animais. Como que existe a atuação dessas 3 estratégias de defesa? Primeiro, em termos de balanço da microbiota, tanto consumindo oxigênio, melhorando o ambiente para o desenvolvimento de bactérias benéficas intestinais, ainda que o intestino seja um ambiente bastante reduzido em oxigênio, existe perfusão via capilares arteriais que trazem sangue oxigenado, existe mesmo via consumo de alimento e de água uma baixa concentração de oxigênio, e quanto mais baixa essa concentração, é mais importante para os animais. Uma segunda maneira que interfere no balanço da microbiota é a inibição de atividade de algumas toxinas microbianas, como foi falado anteriormente, e uma delas é a toxina A. O Saccharomyces boulardii consegue produzir uma protease que quebra essa toxina A de Clostridium difficile, além de algumas endotoxinas de E. coli. Na parte relacionada à integridade intestinal, está basicamente relacionado ao aumento das vilosidades intestinais, isso aumentando a superfície de absorção, e também um reforço nas junções de oclusão da barreira intestinal, isso favorecendo a adesão entre os enterócitos e impossibilitando a translocação tanto de toxinas quanto de bactérias patogênicas pelo intestino dos animais. Em termos de defesa, o Saccharomyces boulardii também tem um meio de atuação em função da modulação do sistema imune, melhorando a produção de imunoglobulinas e modulando esse sistema imune, principalmente o relacionado ao sistema digestivo. O desempenho animal é muito importante. A gente fala em saúde animal, mas falando em animais de produção, o que importa é o desempenho animal. Então aqui a gente está vendo um estudo que demonstra justamente isso. O benefício em situações de desafio da suplementação com essa levedura viva. Aqui, sem o desafio, comparado com a dieta controle, a gente vê um desempenho em termos de peso vivo no final do ciclo aí de 38 dias maior. Quando o desafio foi estabelecido, esse desafio foi com salmonela e campylobacter sendo inoculadas no trato intestinal desses animais, a gente também vê um benefício da levedura viva frente ao grupo desafiado que não recebeu esse aditivo nutricional. Tá? Isso melhorou aí o ganho de peso em torno de 2,5%, além de uma melhor conversão alimentar numérica aqui em ambos casos, Também melhor conversão nos animais não desafiados e melhor conversão comparando os animais desafiados. Então, o desempenho está bem estabelecido, a gente consegue evidenciar esses efeitos benéficos. E aqui a gente vai ver qual é a funcionalidade do Levusel SB
em diminuir a concentração desses micro-organismos patógenos intestinais e, com isso, promover uma carcaça menos contaminada ao abate. Foram 3 estudos na Itália, na Grécia e na Polônia. Esses 3 estudos foram conduzidos de maneira semelhante e o desafio ocorreu com Salmonella enteritidis, que é um patógeno muito importante de contaminação, de diminuição de desempenho e contaminação de carcaça. Então a gente vê em todas as situações, os animais do grupo com Levucel SB, eles tiveram menores contaminações de Salmonella enteritidis no seco desses animais, nos diversos estudos, na cloaca, na pele do peito e na pele do pescoço. Tá? Isso favoreceu a questão de diminuição de contaminação de carcaça como um todo. O que isso tem de benefício para a indústria de produção avícola? Uma diminuição na contagem também, não só na contaminação, mas no nível de contaminação, na positividade que a gente viu no slide anterior, e aqui os níveis de contaminação mais baixos. A gente está vendo aqui em escala logarítmica a diminuição de mais de 1 log, ou seja, mais de 10 vezes a contaminação na cloaca. Aqui a diferença foi de log 9 a log 6, são 1000 vezes menos contaminado o peito desses animais, a pele do peito. E aqui basicamente zerou a contaminação de Salmonella enteritidis na pele do pescoço desses animais. Isso trouxe como benefício, junto à entidade europeia de segurança alimentar, a possibilidade de alegação de uso dessa levedura viva como efeito de segurança alimentar. Isso está demonstrado nesse documento aqui da EFSA, né, que é a entidade europeia, segurança e a eficácia do Levucel SB como aditivo alimentar, e culminou com uma aprovação também no Ministério da Agricultura dessa alegação aqui no Brasil. Então a gente tem essa possibilidade e isso é um benefício não só para a indústria avícola, como também um benefício para o consumidor final, tendo um alimento que chega à sua mesa mais seguro, sem o risco de contaminação por salmonela. Com isso nós terminamos esse módulo de avicultura. Eu me despeço e aguarde os próximos capítulos do Levedura em Foco. Até mais.